Bem-vindos ao Seguindo o Medo. Prepare-se, porque hoje você vai ouvir uma história que atravessa gerações. Uma lenda que se tornou aviso. Um aviso que se tornou realidade. E uma realidade que, até hoje, deixa marcas profundas em quem ousa se aproximar demais da escuridão. Nesta noite, vamos para o vilarejo de Vale Sombra, um lugar onde a floresta não é apenas floresta. Onde o vento não é apenas vento. E onde, quando o sol se põe, algo antigo demais desperta, respira e chama você pelo nome. Agora, apague as luzes, aumente o volume, porque vai começar o sussurro da mata. Todo vilarejo tem suas histórias. Algumas são só lendas, outras servem como avisos. No pequeno vilarejo de Vale Sombra, quase ninguém falava sobre a mata. A floresta começava logo depois da última casa, densa, escura, compacta como um muro verde. De dia, parecia normal. Mas à noite ela respirava. E, pior que isso, chamava as pessoas pelo nome. O primeiro desaparecimento aconteceu numa noite quente de primavera. Dona Ivone, uma senhora de 72 anos, estava trancando o galinheiro quando ouviu alguém chamando. Ivone! Ivone! A voz parecia vir da floresta. Baixa, sutil, quase carinhosa. Ela achou que fosse o neto brincando. Deu um passo para frente. Quem tá aí? Silêncio. Depois, de novo. Ivone, vem cá. Dona Ivone respondeu e desapareceu. No dia seguinte, encontraram apenas suas sandálias perto da trilha de entrada da mata. Nenhum rastro. Nenhuma gota de sangue. Nada além do silêncio. Depois disso, todas as noites alguém escutava algo. Moradores relatavam ouvir seus próprios nomes sendo chamados no escuro. Alguns diziam que as vozes imitavam pessoas queridas. Mães, filhos, amigos falecidos, até namorados distantes. Outros descreviam sussurros diferentes. Uma língua estranha, enrolada, impossível de entender, mas convidativa. E sempre que a pessoa respondia, mesmo com um simples oi, ela sumia, como se a mata engolisse, como se puxasse para dentro. O pânico tomou conta do vilarejo. Famílias fecharam janelas, instalaram trancas, cadeados, ferrolhos. Alguns começaram a gritar com qualquer barulho ao redor da casa. Mas as vozes não precisavam entrar. Elas chamavam lá de dentro da mata. E quem escuta, escuta dentro da cabeça. Quando o terceiro desaparecimento aconteceu, um adolescente chamado Natan, o vilarejo entrou em alerta máximo. A polícia de Vale Sombra vasculhou cada centímetro da trilha, acompanhada de cães farejadores e lanternas capazes de cortar o breu daquela mata sufocante. Encontraram pegadas interrompidas de forma abrupta, marcas de passos que simplesmente paravam. Era como se as pessoas tivessem sido erguidas do chão e arrastadas para lugar nenhum. Nenhum sinal de luta. Os agentes, frustrados, começaram a temer entrar na mata após o pôr do sol. Alguns juravam sentir algo observando entre as árvores, mesmo em plena luz do dia. O delegado Afonso, determinado a encontrar alguma explicação, passou horas consultando arquivos antigos, relatórios esquecidos e notícias amareladas de décadas passadas. Foi então que descobriu um padrão perturbador. Exatamente 20 anos antes, Vale Sombra havia enfrentado uma onda semelhante de desaparecimentos, igualmente sem solução. Os relatos da época falavam de pessoas que atendiam a vozes que ninguém mais ouvia e sumiam sem deixar rastro. Afonso percebeu que não era coincidência. Algo naquela mata esperava. Algo que voltava ciclicamente e, agora, estava faminto de novo. É aqui que entra Júlio, um homem de 29 anos, teimoso, solitário e conhecido por não acreditar em nada que chamasse de sobrenatural. Trabalhava como marceneiro, morava sozinho e sempre disse que histórias de floresta eram só inventos de gente impressionável. E Júlio dizia: "Vocês estão com medo de vento batendo em folha. Nossa polícia que é incompetente e não achou o bicho ou bandido que pegou as pessoas." Júlio era firme e convicto. Até que, numa madrugada abafada, ele mesmo ouviu. Estava na varanda, fumando, quando a voz veio suave. "Júlio." Ele congelou. "Júlio, tá me ouvindo?" Era a voz da mãe. Mas a mãe dele havia morrido 4 anos antes. Ele sentiu a espinha gelar. A voz repetiu, mais perto: "Meu filho, vem cá, preciso falar com você." Júlio levantou da cadeira, atordoado. Olhou para a mata.
A voz continuou chamando, doce, quase carinhosa. E então, ele tomou a pior decisão de sua vida. Ele respondeu. Quando disse o que você quer, a mata pareceu vibrar. Um frio percorreu o vento. As copas das árvores balançaram, embora não houvesse brisa. E uma trilha, antes inexistente, começou a se abrir sozinha. Galhos se afastavam, folhas caíam, raízes se mexiam no chão seco. Parecia um corredor vivo. Júlio, ainda acreditando que tudo tinha uma explicação lógica, entrou com uma lanterna na mão. A cada passo, sentia o cheiro da terra úmida, mas também algo metálico, quase como sangue. O som da floresta mudou. Não havia grilos. Não havia vento. Não havia animais. Só a voz. Mais perto, só mais um pouco. A mãe dele nunca o chamou assim em vida. Havia algo estranho naquele tom. Algo que crescia. Algo que dava fome à palavra Júlio. Até que ele percebeu. A voz não vinha de um ponto específico. Ela parecia vir de todas as árvores ao mesmo tempo. A trilha o levou até uma clareira circular. No centro, havia uma árvore gigantesca, tão velha e retorcida que parecia ter rosto. As raízes se espalhavam como braços. E então, ele viu um rolo de tecido no chão. Aproximou a lanterna. Não era tecido. Eram roupas. As roupas de Dona Ivone, do adolescente desaparecido. E de mais pessoas, muitas pessoas. Aquela clareira era como um ninho. Ou pior, um prato. Júlio recuou. E a mata sussurrou. Fica. As raízes começaram a se mexer, arrastando-se pelo solo. Júlio correu, mas a floresta parecia se reorganizar atrás dele, fechando caminhos, abrindo outros, empurrando sempre para dentro. A lanterna começou a falhar. As árvores gemiam, como se respirassem. E então ele entrou em um espaço iluminado por vagalumes vermelhos. Sim, vermelhos. Ali, viu uma cena que jamais esqueceria. Os troncos tinham rostos. Rostos humanos. Olhos fechados. Bocas abertas. Como se fossem pessoas engolidas pela madeira. Ele viu Dona Ivone, ou algo que tinha o rosto dela, presa ao tronco, com a expressão congelada num grito silencioso. Júlio, disse a voz. Mas agora não era doce. Era faminta. A mata continuou falando. Mas agora, falava com clareza. Júlio percebeu, não era a voz da mãe. Não era a voz de ninguém. Era a própria floresta. Aquele lugar era vivo, consciente, e antiga demais para se comparar a qualquer ser vivo comum. Ela se alimentava de respostas, de atenção, de pessoas que reconheciam a voz. E cada ser humano engolido se tornava parte dela, parte de sua carne, parte de sua memória, parte de seu corpo. Quando alguém desaparecia, na verdade, era absorvido. A floresta crescia com eles, e usava suas vozes para chamar os próximos. A mata tinha fome, e nunca parava. Júlio finalmente entendeu. E correu. Correu como nunca correu na vida. Galhos batiam em seu rosto, raízes surgiam para derrubá-lo. A voz gritava dentro da cabeça dele. Volta, Júlio. Aqui, aqui, meu filho. Não me deixa sozinha. Ele tapou os ouvidos, mas a voz estava dentro. A luz da lanterna apagou. O breu o engoliu. Ele só corria, guiado pelo instinto. Até que tropeçou, caiu e rolou morro abaixo, batendo em pedras e raízes até perder a consciência. Ao amanhecer, alguns moradores encontraram Júlio desacordado perto do riacho, coberto de arranhões. Ele sobreviveu. Júlio acordou no posto de saúde do vilarejo com a cabeça pesada, o corpo coberto de arranhões e a mente quebrada. Ele levou alguns segundos para entender onde estava, segundos para lembrar seu nome, e só então os acontecimentos voltaram como flash. A voz, a clareira, os rostos presos aos troncos, a correria, o breu. Quando o delegado Afonso entrou no quarto, Júlio se encolheu instintivamente, como se ainda estivesse esperando a floresta chamá-lo. Júlio, finalmente acordou, disse o delegado. Precisamos conversar, filho. O que aconteceu lá dentro? Júlio respirou fundo. Sua voz saiu rouca, vacilante. Delegado, não é gente. Não é bicho. Não é bandido nenhum. A mata está viva. Afonso franziu a testa imediatamente, o olhar de alguém que já ouviu teorias demais de gente desesperada. Júlio,
você sofreu um trauma forte. Caiu de um barranco, bateu a cabeça, ficou a noite inteira desacordado. Eu sei o que eu vi. Júlio o interrompeu, quase gritando. Ela fala. Usa as vozes das pessoas que ela pegou. Dona Ivone, o garoto, eu vi eles presos nos troncos. Eles estavam vivos, delegado, vivos dentro das árvores. Afonso recuou meio passo. Não por medo do que Júlio dizia, mas pelo desespero com que dizia. Isso sempre o deixava desconfortável. Júlio, tenta se acalmar. Não é a minha mente. Júlio bateu na própria cabeça. Não é alucinação. Tinha uma árvore enorme, com raiz mexendo, e roupas dos desaparecidos. Afonso levantou a mão, pedindo silêncio. Chega, Júlio. Nós reviramos aquela mata, não encontramos nada. Então pare, você precisa descansar. Mas enquanto deixava o quarto, algo o incomodava. Aquele pavor genuíno, o tom de verdade na voz de Júlio, e, principalmente, uma lembrança vaga de algo que lera nos arquivos antigos. Ao chegar à delegacia, ele respirou fundo e fez algo que jurou nunca fazer. Discou o número do pai, o antigo delegado, aposentado havia anos e muito debilitado pela idade. Seu pai atendeu depois de longos toques. Alô? Pai, preciso falar sobre os desaparecimentos de 20 anos atrás. Silêncio. Depois, o pai respondeu numa voz baixa, cansada. Achei que esse dia ia chegar. Afonso sentiu a espinha gelar. Pai, um homem, disse que algo tentou levar, mas ele escapou. E ele disse coisas estranhas. Sobre vozes. Sobre árvores. Mais silêncio. Então o velho disse. Isso é exatamente o que Marta Oliveira me contou naquela época. Afonso arregalou os olhos. Marta? Alguma desaparecida que também conseguiu voltar? Sim, e ela dizia as mesmas coisas que esse Júlio aí. Vozes chamando pelo nome, uma clareira cheia de roupas, árvores com rostos. Eu não acreditei. Ninguém acreditou. Dissemos que era delírio. Ela morreu sem nunca ter pisado de novo naquela mata. Afonso sentou-se, sentindo o coração acelerar. Pai, o que está acontecendo naquela floresta? A voz do velho saiu trêmula. Filho, você precisa ouvir uma história mais antiga ainda. Afonso passou as 2 semanas seguintes revirando arquivos municipais, documentos moídos pelo tempo, recortes de jornais com cheiro de mofo. E ali, nas entrelinhas de notícias antigas sobre conflitos por terras, encontrou a primeira referência clara. Líder indígena Raoni Saraíba protesta contra avanço do vilarejo sobre área sagrada da mata. Havia também fotos e depoimentos da época. Raoni, um homem velho, magro, de olhar profundo, advertia. Vocês estão acordando os que dormem nas árvores. Há espíritos antigos lá. Eles não querem ser perturbados. Mas construíram mesmo assim. Cortaram árvores ancestrais. Abriram ruas. Erguendo casas. Criaram vale-sombra. E depois disso, começaram os desaparecimentos. Afonso, intrigado e determinado a ir além do papel, procurou descendentes de Raoni. Descobriu que restava apenas um, Moacir Saraíba, um senhor de mais de 70 anos que vivia numa casa afastada, quase na divisa com outra cidade. O delegado foi até lá pessoalmente. Moacir abriu a porta devagar, apoiado num cajado de madeira escura. Seus olhos, embora embaçados pela idade, carregavam uma estranha lucidez. Você veio por causa dos que a mata pegou. Ele disse antes mesmo de Afonso falar qualquer coisa. Como, você sabe? Porque ela está com fome de novo. Moacir respondeu, virando-se. Venha. Sente-se. Me acompanhe. Afonso obedeceu. Dentro da casa, tudo tinha cheiro de ervas secas. Havia símbolos indígenas nas paredes. Meu avô, Raoni, morreu dizendo a mesma coisa. Moacir começou. Que a mata não é só mata. Ela tem espíritos antigos, muito antigos, que vivem dentro das árvores. Eles não são bons. Não são maus. Apenas existem. Mas quando o vilarejo arrancou suas árvores mais velhas, elas ficaram sem corpo. Afonso franziu a testa. Sem corpo? Sim. Como um espírito sem carne. Eles ficaram soltos. Perdidos. E quando isso acontece, procuram cascas para se manter vivos. E a única casca compatível é o corpo humano? Afonso completou, sentindo náuseas. Sim.
Eles precisam de alguém para levá-los de volta à parte viva da mata, onde ainda há árvores antigas. E usam as vozes das memórias presas lá, para chamar, para atrair, para substituir a carne perdida. Afonso engoliu seco. Então, os desaparecidos tornaram-se parte da mata. Cascas. Sacrifícios involuntários. É um ciclo que nunca acaba enquanto houver espírito solto procurando o corpo. Afonso respirou fundo. As peças começavam a se encaixar, o padrão a cada 20 anos, o retorno da fome, o reaparecimento de vozes. Como paramos isso, Moacir? Moacir o encarou com uma tristeza profunda. Vocês não param. A única forma seria devolver o que tiraram. Replantar as árvores antigas. Mas elas jamais terão o mesmo espírito. Então a mata vai continuar chamando. Sempre. Enquanto Afonso tentava lidar com revelações que contrariavam tudo em que acreditava, o vilarejo estava entrando em ebulição. Mais 3 desaparecimentos ocorreram em menos de 5 dias. Seu Otacílio, que jurou ouvir a esposa falecida o chamando. Uma criança, Mariana, que desapareceu quando a mãe abriu a janela por 3 segundos. Um dos próprios agentes da polícia, que sumiu durante uma varredura noturna. O povo ficou revoltado, com medo, furioso. E como sempre acontece quando o medo supera a razão, eles quiseram destruir o que não entendiam. Vamos queimar essa desgraça, gritaram alguns homens na praça. Se essa mata quer levar gente, vamos acabar com ela. E começaram a se organizar com gasolina, tochas, motosserras e enxadas. Afonso tentou intervir. Se vocês fizerem isso, não sabem que tipo de coisa pode libertar. Berrou, desesperado. Mas ninguém o ouvia. Júlio, ainda abalado e com medo de dormir, também tentava impedir. Ela vai ficar com mais fome. Vocês não entendem. Mas o povo avançou mesmo assim. E na primeira noite seca, com o céu limpo e as estrelas assistindo, os moradores de Vale Sombra acenderam as primeiras tochas na beira da mata. Quando o primeiro fósforo riscou, a floresta inteira gritou. Não um som alto, não um rugido, mas um sussurro seco, rasgado, profundo. Um sussurro que vinha do chão, das folhas, do vento que não existia. E, de repente, as vozes começaram. Filha, pai, volta. Me ajuda. Não me deixa aqui. As vozes dos desaparecidos. Todas juntas. Ecoando pela mata. Chamando cada pessoa pelo nome. Alguns caíram chorando. Outros entraram em pânico. Outros, hipnotizados, deram passos para dentro. Foi o caos. Afonso tinha que agir. Com a ajuda de Moacir, que apareceu silenciosamente carregando um saco de folhas e raízes, Afonso trouxe um pouco de ordem ao caos. Moacir jogou pó de folha sobre a entrada da mata e começou a cantar em tupi, baixo, grave, arrastado. Era um canto antigo, anterior ao vilarejo, anterior a todas aquelas casas, anterior ao medo. As vozes dentro da mata começaram a falhar, tropeçar, sumir. O fogo que alguns moradores já haviam jogado, simplesmente apagou como se fosse soprado. A mata ficou quieta, profundamente quieta. Moacir terminou o canto e disse: os espíritos aceitaram o acordo. Eles vão silenciar, por agora. Afonso, ofegante, perguntou: e quanto tempo, até voltarem? Moacir respondeu: 20 anos. Sempre 20 anos. Mas vocês, humanos, agora sabem o preço de mexer com o que não entendem. Após aquele dia as coisas mudaram para o vilarejo. Pela primeira vez em semanas, a mata não chamou ninguém. Os desaparecimentos cessaram. Júlio nunca mais entrou na floresta. E alguns moradores juram que, às vezes, ao passar perto dela, sentem olhos os observando. Mas ninguém mais respondeu a nenhuma voz. Vale Sombra aprendeu a lição da forma mais amarga possível. Quando você destrói algo antigo demais, vivo demais e silencioso demais, ele nunca desaparece. Apenas espera. E, quando tem fome, chama. E, naquela noite, o vilarejo inteiro aprendeu outra verdade. A natureza não se vinga. Ela apenas cobra. No tempo dela. E você aí? Mora em seu bairro há quanto tempo? Sabe a história do passado dele? Pense nisso. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que mais te arrepiou nessa história.
Isso ajuda muito Seguindo Medo a continuar trazendo conteúdos sombrios como este. E, claro, compartilhe com aquele amigo que você sabe que vai perder o sono depois de ouvir. Até a próxima história.